Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Que prazer, que alegria, uma satisfação plena em, uma vez mais, nós estarmos reunidos na presença do Senhor, nosso Deus, para aprendermos a boa palavra do Senhor. Hoje, domingo, Escola Bíblica Dominical em todo o nosso campo, de maneira presencial, e essa oportunidade especial que você tem de receber esse conteúdo especialmente para você, trazendo edificação para sua casa, para sua vida, para sua família. A Escola Bíblica Dominical é a maior escola do mundo, onde nós receberemos o nosso diploma lá na eternidade e seremos ricamente abençoados. Nós estamos estudando sobre a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar no céu. E hoje nós vamos estudar a lição de número 9, resistindo à tentação no caminho. A Assembleia de Deus de Rio Claro, Ministério do Belém, presidente pastor Cisaque Valadares, e este canal especial para ministrar sobre a tua vida. E eu quero orar com você e agradecer ao Senhor por essa oportunidade tão especial de podermos compartilhar a sua palavra. Feche seus olhos e ore comigo. Senhor Deus e Pai, nós te adoramos. Te adoramos na beleza da tua santidade. Te adoramos, Senhor, pelo privilégio de podermos uma vez mais estar na tua presença e assim, Pai bendito, compartilharmos as verdades do teu evangelho, as verdades da tua palavra. Pai, ensina-nos, ó Senhor, ó bendito Deus, através da tua palavra, a resistirmos, Senhor Deus, à tentação pelo caminho, pois nós temos o desejo de muito em breve estar com o Senhor nos ares, com o Senhor na glória. Pai bendito, dá inspiração a cada um dos professores nessa manhã e também, Pai bendito, a cada um dos alunos. Abre o entendimento, Pai, para receber a tua palavra. É o nosso pedido a ti, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus queridos irmãos, lição de número 9, resistindo à tentação no caminho. Essa lição é de extrema importância para cada um de nós, e o texto áureo, ele traz aqui: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A verdade prática nos diz, agora sim, agora foi. Vamos lá. No lugar de ceder à tentação, é melhor triunfar sobre ela. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A nível de tentação, que aliás, quando nós seguirmos aqui a partir do texto bíblico, da leitura bíblica em classe, nós poderemos aí abordar em cima desse texto, que é a base da nossa lição dessa manhã, que está em Mateus capítulo 4, versículos 1 até o versículo 11. Você pode acompanhar aí na tua casa e também na tela. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Versículo de número 3, e chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Versículo 5. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tornar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Versículo 7, disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Versículos 10, diz: então disse Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás,
e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Os objetivos que nós temos para essa lição de hoje são 3: conceituar biblicamente o que é tentação e os seus aspectos na esfera humana. O segundo é mostrar como o nosso Senhor Jesus lidou com a tentação, sendo Deus, homem, não é? Deus, homem, porque o Senhor, ele sempre foi Deus, né? E ali ele, como na condição de Deus, homem, suportou a tentação. E aí é o terceiro ponto que nós teremos aqui como objetivo da lição de hoje: apontar a estratégia para o crente resistir à tentação. É quando nós fecharemos, então, no terceiro bloco dessa lição de hoje, falando a respeito disso. Como que o crente, não é? Apontar a estratégia para o crente resistir à tentação. Então, quando nós falamos em tentação, né? Há um hino da harpa cristã que diz, o hino número 75, diz assim: tentado não cedas, ceder é pecar, melhor e mais nobre será triunfar. Coragem, ó crente, domina o teu mal. Deus pode livrar-te de queda fatal. Nós entendendo a questão de tentação, né? Tentado não cedas, né? Todo crente, todo cristão, ele é tentado, sobretudo aquele que é fiel. E como nós lemos aqui, até o Senhor Jesus em tudo foi tentado, mas como diz lá em Hebreus, na carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 15, mas sem pecado, sem pecado, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então nós vamos estudar nessa lição que nós devemos resistir à tentação. Nós estamos sujeitos à tentação, mas a lição de hoje vai nos ensinar, vai nos conduzir a resistir à tentação, já que o pecado está em ceder à tentação, né? Nós seremos tentados, todo homem, toda mulher, né? Jovem, adolescente, é tentado, existe a tentação, mas o pecado é ceder a ela. Agora, como resistir à tentação? A melhor resposta a essa pergunta está na conduta do Deus homem ante a tripla tentação do inimigo, que são os versículos que nós lemos aqui, que falam exatamente sobre Jesus, né? Quando nós lemos em Mateus, capítulo de número 4, versículos 3 a 10, você pode abrir a tua Bíblia aí e acompanhar. Nós temos ali, não é, falando exatamente sobre isso, sobre esse episódio que ele aborda em Mateus capítulo 4, versículos 1 até 11, né? Nós temos esta abordagem do Senhor, desse episódio, falando dessa tentação ao Senhor Jesus. Então, quando nós vemos essa abordagem de Mateus, capítulo 4, versículo de número 1 a 11, que é a leitura bíblica em classe, que é o texto utilizado para conduzir o nosso ensino, para conduzir a nossa aprendizagem nessa manhã, você vê que Jesus, ele era cheio do Espírito. Olha o que diz o versículo de número 1. Então, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Então, Jesus, ele é cheio do Espírito, né? Mateus diz que o Senhor Jesus, ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Lucas, ele informa que ele, né, cheio do Espírito, voltou do Jordão e foi conduzido pelo mesmo Espírito ao deserto, ou no deserto. Ou seja, Jesus, ele foi conduzido, ele foi dirigido pelo Paracleto, ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Por isso a gente tem que ser cheio do Espírito, né? Não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito, né? Uma colocação aqui: quem é conduzido pelo vinho, né, está tendencioso a cometer coisas, fazer coisas erradas, né? Agora, quem é conduzido pelo Espírito, quem é cheio do Espírito, por isso que diz, né, mas enchei-vos do Espírito, esse vai andar, né, nos caminhos do Senhor, vai se conduzir por caminhos
corretos, não é? É o que diz lá Efésios capítulo 5, né? Versículo de número 18. Aí, um segundo ponto dessa abordagem do texto da leitura bíblica em classe é a questão do jejum de Jesus. Olha o que diz o texto. Após jejuar 40 dias e 40 noites, o Senhor teve fome. Como que o texto não diz teve sede, alguns teólogos até afirmam que Jesus bebeu água durante esse longo período, né? Já que no caso lá do jejum de Moisés, quando você lê sobre o jejum de Moisés, lá em Deuteronômio capítulo 9, versículo de número 18, Moisés ali afirma, e me lancei perante o Senhor como antes, 40 dias e 40 noites, não comi pão e nem bebi água. Não é? Ali, quando fala de Jesus, fala não teve fome, não fala que ele não teve sede. E aí alguns teólogos utilizam isso, né, para falar, né, o estilo, o tipo de jejum que foi feito. Se apenas jejum de comida e não de bebida, enfim. Mas o mais importante aqui, nós não vamos nos deter nessa questão, o mais importante, entenda isso, não é o tipo de jejum, se é com água ou se é sem água, mas o que importa de fato é a sua consagração a Deus. Se você jejua até meio-dia, se você jejua até às 18 horas, se você, independente do período e como você executa esse jejum, o mais importante é a consagração a Deus. Porque se consagrar é estar em espírito de oração, orando, leitura bíblica, né? Louvores, isso é consagração, consagração. Então, independente do período que você se propõe a jejuar, e independente do tipo do jejum, ser com água ou sem água, enfim, o mais importante, eu entendo, é a sua consagração a Deus. E aí, em terceiro ponto, dentro desses versículos, diz o texto, versículos 3 até 10, mostra então as tentações do diabo. Você vê a primeira tentação, sabendo que o Deus homem estava com fome. Não fala que Deus homem, nós estamos falando de Jesus, é claro. O tentador, ele se aproxima do Senhor Jesus e diz, se tu és o Filho de Deus, olha só, querendo colocar dúvida, não é? Falar duvidosamente, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Na questão de colocar aí, né, o poder de Jesus para ser utilizado ali, né? E o Senhor imediatamente responde, citando Deuteronômio capítulo 8, versículo de número 3. Ele diz assim, ele te humilhou, ele te deixou ter fome, ele te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem os teus pais conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Aí tem a segunda tentação, na sequência, diz o texto sagrado, que o diabo transportou Jesus ao pináculo do templo, o seu ponto mais alto, isso é fisicamente exatamente assim, ele transporta o Senhor Jesus ao pináculo do templo e diz assim, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que os seus anjos, ou aos seus anjos, dará ordens ao teu respeito e tomar-te-ão pelas mãos para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Você vê aqui que o tentador, ele torce as Escrituras. Ele omite, em sua citação, por exemplo, do Salmo 91, uma importante cláusula ali, que é o versículo de número 11, ou o verso de número 11, que diz assim, em todos os teus caminhos. O que quer dizer isso? Deus prometeu o seu cuidado providencial na nossa vida. Deus promete cuidado providencial, providência na nossa vida, desde que vivamos na normalidade, né? Ele nunca prometeu intervenções sobrenaturais se decidirmos colocar a nossa vida em perigo, a fim de provocar a pronta ação de Deus. Ao que Jesus lhe respondeu, dizendo, citando Deuteronômio capítulo 6, versículo 16, e ele disse, não tentarás o Senhor teu Deus como tentaste lá em Massá. E aí nós temos a terceira tentação, né? Porque daí insistentemente o príncipe desse mundo, o diabo, porque Deus é o Criador, é o Senhor, aí
O diabo é o príncipe desse mundo, o Deus deste século, como Paulo cita aos Coríntios na segunda carta, capítulo 4, versículo 4. Ele transporta Jesus agora a um monte muito alto e mostra ao Senhor Jesus todos os reinos do mundo e a glória deste mundo. E ele diz assim: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então entenda isso, embora o inimigo conheça a verdade, ele tem prazer em distorcer ou torcê-la, torcer essa verdade. Ele demonstra saber que a adoração tem a ver com a prostração. Isso aqui é muito sério. Mas ao mesmo tempo, ele quer receber a adoração que pertence somente a Deus. E o Senhor encerra a conversa citando lá Deuteronômio capítulo 6, versículo 13. O Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, pelo seu nome jurarás. Nem mesmo entenda, porque Jesus poderia dizer assim: não, é você que tem que se prostrar e me adorar. Não, Jesus não colocou dessa forma, até porque a adoração, ela é voluntária. Veja que ali foi um ardil de Satanás, um ardil do diabo, para querer torcer a verdade, e assim abriria um precedente, não é verdade? Peraí, lá o Senhor forçou a adoração do diabo, fez com que... Não, o Senhor Jesus não forçou e não se prostrou, e apenas citou a Bíblia: o Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, e pelo teu nome jurarás. Então nós temos aí esses três pontos dessa tentação, né? E aí termina no versículo de número 11, isso é tremendo, dizendo assim: Jesus foi servido pelos anjos. Diz que ele foi servido pelos anjos. Então, assim que o diabo saiu da presença do Senhor, aí o texto diz: eis que chegaram os anjos e o serviram. E nós temos algumas lições extraordinárias aqui. A primeira delas: Jesus venceu Satanás como homem, mas foi servido como Deus. Aleluia. Segunda verdade que nós temos aqui: os anjos do Senhor, entenda isso, meu irmão, e receba isto no nome do Senhor Jesus. Os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem. Salmo de número 34, verso de número 7. E a terceira verdade: não somos nós quem invocamos anjos, como alguns fazem erroneamente, porque estes são espíritos ministradores enviados por Deus para socorrer aos seus servos, como diz o escritor aos Hebreus no capítulo 1, versículo de número 13. Então, primeira verdade: Jesus venceu Satanás como homem, mas foi servido como Deus. Segunda verdade: os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem. A terceira verdade: não somos nós quem invocamos os anjos, mas esses que são espíritos ministradores, eles são enviados por Deus para socorrer aos seus servos. Isso é tremendo, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor por essa palavra extraordinária e a nível de introdução para a nossa lição. Então nós temos aí a palavra-chave: tentação. E aí nós já entramos no primeiro tópico: a tentação e a sua esfera humana. Dentro desse primeiro tópico nós teremos 3 subtópicos. O primeiro deles é o conceito bíblico de tentação. Quando nós vemos sobre o conceito bíblico de tentação, há termos no período veterotestamentário, no Velho Testamento e também no Novo Testamento. Quando a gente fala a nível de Novo Testamento, nós entendemos, Tiago capítulo 1, versículo 13, diz que Deus a ninguém tenta, mas o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Deuteronômio capítulo 13, versículo número 3, já um texto aqui do Velho Testamento. Então, quando aplicado a Deus nas páginas veterotestamentárias ou do Velho Testamento, quando eu digo assim, tanto o verbo tentar, que é nassá, como o substantivo tentação, que é massá, veja que muda somente a primeira palavra, não é? Nassá, que é tentar, ou tentação, massá, com a inicial M, ambas têm o sentido de provar ou testar.
o servo de Deus, o servo do Senhor. Testar, né? Objetivando o quê? Objetivando o arrependimento, o aperfeiçoamento, a demonstração de amor, demonstração de fidelidade. Já nos outros casos, aplica-se ao pecado de tentar a Deus praticado pelos israelitas. E nós temos uma série de versículos que falam sobre isso. Nós poderíamos citar boa parte deles, mas eu vou me prender a um deles, que é Números, capítulo de número 14, versículo de número 22. O texto diz assim: nenhum dos homens que viram a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, mesmo assim me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha voz. Veja que aqui aplica-se ao pecado de tentar a Deus, né? É uma prática dos israelitas tentando a Deus, né? Agora, no Novo Testamento, aqui a conceituação de tentação no Novo Testamento, perpetrada pela carne, pelo mundo, pelo tentador, ela já é mais clara. Mas nem sempre o verbo tentar e o substantivo tentação se referem a esse tipo de tentação, já que nós temos termos que são polissêmicos, né? Quando nós lemos João capítulo 6, João capítulo de número 6, você pode acompanhar na sua Bíblia, João capítulo 6, o versículo de número 6, o texto diz assim: mas Jesus dizia isso para testá-lo. Olha aí, na NAA, o texto diz para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. Aí nós temos também Apocalipse, vamos lá para Apocalipse, capítulo de número 2, o versículo de número 2, o texto diz assim: conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus, a que pôs à prova, né? E que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Então nós vemos aí esse tipo de tentação, já que esses textos aí são polissêmicos. Nesse último versículo, por exemplo, a promessa de Jesus de guardar a igreja, né? Guardar a igreja da hora da tentação, se refere exatamente ao arrebatamento, né? Ao livramento do período tribulacional de 7 anos. Né? O período tribulacional de 7 anos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Olha aí, versículo 10 do capítulo 3, quando eu estou citando e falando a respeito disso, né? Sobre essa promessa de Jesus de guardar a igreja da hora da tentação. Entenda que se refere ao livramento do período tribulacional de 7 anos, a grande tribulação, após o arrebatamento da igreja, que diz assim: você guardou a palavra da minha perseverança, por isso também eu o guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Então, nessa lição, peirazo, peiraismos, que são 2 termos aí gregos, aludem às tentações carnal, mundana e diabólica. Então, embora Deus a ninguém tente, pois não é o tentador, Deus, ele nos prova. Então, a tentação aqui é no sentido de prova, né? Deus não nos tenta para o pecado, né? Mas ele nos põe à prova. É isso que nós precisamos entender. Deus a ninguém tenta, porque não é tentador, mas ele nos prova e permite que nós sejamos tentados. Lembra de Jó, né? Ele permite que nós sejamos tentados. Nesse caso, então, nós podemos dizer que a tentação, ela não vem do Senhor, porém ela está contida na provação. A tentação, ela não provém de Deus, mas ela está contida na provação. Por quê? Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de todas as coisas. Um exemplo bíblico da tentação do diabo permitida por Deus como parte da provação está em Apocalipse capítulo 20, versículos 7 e 8. Diz assim o texto: e acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão
e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as juntar em batalha. Aí nós temos mais o tópico de número 2, que fala sobre as 2 vias da tentação. Como nós já estudamos ao longo da nossa jornada, nós somos confrontados pela carne. Nós somos confrontados pela carne, que está dentro de nós, né? Nós somos confrontados também pelo mundo. E somos confrontados por Satanás. Nós já estudamos em algumas lições passadas. A arma principal desses 3 inimigos do cristão é o quê? A tentação. A carne, o mundo, o diabo, Satanás. Enfim, a principal arma deles é a tentação. Quanto à carne, nós somos tentados a partir da nossa própria natureza caída. A nossa natureza caída, ela é inclinada para o mal. Então nós somos tentados a partir da nossa própria natureza caída. Agora, no caso do mundo e do diabo, a tentação ela já vem de fora, né? Ela vem de fora. Como Deus homem, Jesus, ele em tudo foi tentado. Hebreus capítulo 4, versículo 15. Porém, a sua tentação, ela veio sempre de fora. Né? Ela veio sempre de fora. Então quando você ouve falar, né, Jesus em tudo foi tentado, então você vai pensar, pensamentos eróticos vieram sobre Jesus, pensamentos de pecar, olhar para uma mulher, estou apontando aqui pecados sexuais ou pecados sensuais, vamos dizer assim, não é? Mas não, Jesus em tudo foi tentado, no que diz respeito? Porque Jesus, ele é santo, eu não vou dizer ele era, não, ele é santo. Como Deus homem, em todo tempo, a Bíblia diz, ele não pecou, ele é santo na tua essência. Então não havia possibilidade de dentro para fora, Jesus viesse a ser tentado com pensamentos, com sentimentos. Não. Agora, quando fala em tudo foi tentado, porque a sua tentação ela veio sempre de fora. Afinal, nunca deixou de ser Deus. Repito, nunca deixou de ser Deus, não podendo ser tentado a partir da sua própria natureza. Nós somos tentados na carne, né? Porque nós temos essa natureza caída. Então, a partir dessa natureza caída, né, pensamentos, né, enfim, acabam florindo de dentro, né, e essas tentações acabam vindo à tona, né, porque o homem, como pecador, com essa natureza caída, mas Deus não, né? A sua natureza, ela é santa. E aí nós temos o terceiro subtópico, que é a tentação, um fenômeno humano, né? Então, Deus a ninguém tenta, Tiago 1,13, que nós lemos, né? Mas ele prova. Deus a ninguém tenta, mas ele prova. Então, a questão da provação. Provar aqui, como nós dissemos, testar. Ele prova a quem ama. E faz parte dessa aprovação, né, dessa aprovação da parte de Deus sobre nós, permitir que nós sejamos tentados por 3 inimigos. Então, como nós dissemos, não é? A tentação ela está dentro da provação. E aí permite que nós sejamos testados ou tentados nesses 3 inimigos, que nós já falamos, a carne, o mundo e Satanás. Outro texto que explica essa permissão e explica de forma muito bem clara essa permissão divina, a tentação do mal como parte da aprovação, é Deuteronômio capítulo 13, versículos 1 ao 4. Porque Deus permite que falsos profetas testem seu povo a fim de induzi-los ao erro. Olha só a resposta. O Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração. Lembra o que disse? Para testar a fidelidade. Para testar a fidelidade. E com toda a vossa alma. Após o Senhor, vosso Deus, andareis. E a Ele temereis. E os seus mandamentos guardareis. E a sua voz ouvireis. E a Ele servireis. E a Ele vos achegareis. Então, o fato de Deus permitir a tentação do mal não nos isenta do pecado.
Mesmo sendo humanos frágeis, mesmo sendo homens sujeitos ao pecado, nós podemos resistir à tentação mediante a capacitação do Espírito Santo. Mediante a capacitação do Espírito Santo, nós temos condições de resistir ao pecado. Vamos ler um texto de Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 28, o texto diz assim: eu, porém, lhes digo, todo o que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela no seu coração. Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 6, olha o que diz o texto. Romanos capítulo 8, versículo 6. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 13, o texto diz assim: não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês a possam suportar. E aí a gente fecha Efésios, capítulo de número 6, versículos 10 a seguir diz assim: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mal. Depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isso vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, sendo humanos frágeis, veja essa sequência de versículos que nós fomos lendo, e a possibilidade de vencer a tentação, a possibilidade de resistir à tentação, mediante a capacitação do Espírito Santo. Revestindo-nos, não é? E aí nós fechamos este tópico. A sinopse diz assim: a tentação é um fenômeno que ocorre na esfera da natureza humana. E vamos para o tópico de número 2, o Senhor Jesus e a tentação. A aprovação do Senhor Jesus, né, é o primeiro subtópico desse tópico de número 2, porque nós vemos nos evangelhos que Deus provou o seu próprio Filho. Deus provou o seu próprio Filho, permitindo que ele fosse tentado, conforme nós lemos aí na leitura bíblica em classe, também Lucas capítulo 4, né, Marcos capítulo 1, também tais. E nós já estudamos na outra lição que enquanto o Senhor estava em oração e jejum por 40 dias no deserto, o inimigo lhe opôs, tentando ele por 3 vezes, como nós dissemos aqui na introdução dessa lição. Fragilizado, fraco, faminto, mas munido de uma arma secreta. Vou repetir: o Senhor Jesus estava fragilizado, o Senhor Jesus estava fraco, o Senhor Jesus estava faminto. O texto diz que ele teve fome, ele estava faminto, mas estava munido de uma arma secreta. Qual era a arma secreta de Jesus? Pense aí: a oração e o jejum. Ele usou a única e suficiente arma de ataque que ele dispunha. A única arma de ataque que ele dispunha qual era? A palavra de Deus. A arma secreta, a oração e jejum. A arma que ele dispunha, a palavra de Deus, que é a espada do Espírito, conforme nós lemos em Efésios capítulo 6, versículo de número 17. Jesus, ele veio ao mundo para, como homem, fazer a vontade de Deus, né, e dar a nós o exemplo de uma vida santa. E consumar, né, a obra redentora. Tetelestai, está consumado.
Então, por isso, o Pai, que nem mesmo ao seu próprio Filho poupou, Romanos capítulo 8, ele permitiu que o inimigo tentasse demovê-lo do seu próprio propósito, do seu principal propósito, que era morrer em nosso lugar, morrer no meu, morrer no seu lugar, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele tentou removê-lo do teu propósito principal, mas não obteve êxito. O Senhor Jesus foi até o fim no teu propósito. E aí o texto, o tópico de número 2, fala dessas áreas em que Jesus foi tentado. Veja como Deus provou o seu próprio Filho. Veja como. Retomemos agora o que nós falamos na introdução. O Espírito Santo, ele leva o Senhor ao deserto. E quando leva o Senhor, quando ele conduz o Senhor ao deserto, olha que interessante. Não há nenhuma demonstração de sinal miraculoso. O texto diz que ele conduziu o Senhor pelo deserto. Eu imagino que o Espírito Santo, Jesus foi caminhando pelo deserto para ser tentado por Satanás. Agora, Satanás, por sua vez, leva Jesus de modo espetacular, a lugares altos, a fim de tentá-lo. Então, veja bem, o Espírito conduz de forma natural, e agora o diabo de forma espetacular, sobrenatural, conduz, assim como Felipe que foi conduzido, Jesus não foi como Felipe que foi arrebatado, trasladado, de forma miraculosa. Jesus foi conduzido, entenda-se, de forma natural. Agora o diabo não, por outro lado, já de forma espetacular, conduz o Senhor a lugares altos, ao pináculo do templo, ao monte alto, enfim. Porque o Espírito da verdade ensina aqui que o caminho para a santidade, ele é difícil. O Senhor vai caminhando para o deserto. O caminho para a santidade é difícil. Já o tentador, o espírito da mentira, apresenta facilidades e até realiza milagres. A fim de atrapalhar a vida de santidade dos servos de Deus. Quando nós vemos segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, no versículo 9, o texto diz assim: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira. Deuteronômio, ainda, vão lá para o Velho Testamento, Deuteronômio capítulo de número 13, versículos 1 a seguir, o texto diz assim: se aparecer no meio de vocês um profeta ou sonhador, e anunciar um sinal ou prodígio, e se acontecer esse sinal ou prodígio de que ele falou, e ele disser, vamos seguir e adorar outros deuses, deuses esses que vocês não conheceram, não deem ouvidos às palavras desse profeta ou sonhador, porque o Senhor, seu Deus, está pondo vocês à prova, para saber se vocês amam a Deus, ao Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a sua alma. Sigam o Senhor, seu Deus, e tenham somente a Ele. Guardem os seus mandamentos, deem ouvidos à sua voz, sirvam-no e sejam fiéis a Ele. Se acontecer esse sinal ou prodígio de que ele falou, falando aqui de sinais, de prodígios, como nós vemos em 2 Tessalonicenses também, isso tudo para atrapalhar a vida de santidade dos servos de Deus. Porque o Filho de Deus, ele foi tentado a criar o seu próprio alimento. Foi quando nós lemos na introdução, nós não entramos em pormenores, mas agora aqui, entrando em detalhes, o Filho de Deus, Jesus, ele é tentado, primeiro ponto, a criar o seu próprio alimento. Ele se tornou como um de nós. O texto diz, ele se tornou como um de nós ao encarnar-se. Aí vendo o diabo que Jesus estava faminto, Jesus estava com fome, ele tenta ele quanto à sua natureza humana, mas também ele põe em dúvida a natureza divina de Jesus. É isso que o diabo queria fazer. Lembra lá quando nós dissemos na introdução? E o texto diz, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. É claro que Jesus é e sempre foi Deus Todo-Poderoso. Pois Deus nunca deixou de sê-lo. Ele é. E se quisesse, poderia
sem dúvida, facilmente transformar pedras em pães. Mas se ele tivesse feito isso, teria colocado as suas necessidades físicas pessoais acima da obediência a Deus e da confiança em Deus. Observe que Jesus, ele jamais operou sequer um milagre, como você vê nos textos bíblicos, jamais operou sequer um milagre para si mesmo. A sua virtude, ela fluía sempre na direção das outras pessoas. Ademais, ele veio para vencer as tentações e vencer essas tentações como um homem. E ele deu ao tentador a resposta, e foi uma resposta acachapante, avassaladora. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Segundo ponto, o Filho de Deus, Jesus, ele foi tentado para usar o seu poder divino. Já citei anteriormente, mas ao tentar Jesus, chamando-lhe de Filho de Deus, né? Satanás, ele vem para tentar Jesus, chama ele de Filho de Deus. O tentador, ele tinha consciência de que estava desafiando a própria deidade de Jesus. Como Deus, Filho, Jesus jamais deixou de ser santo. Deus, ele não pode ser tentado pelo mal. Mas como ele se fez homem, né? O atrevido Satanás, o atrevido tentador, ousou dizer para Jesus e falar: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a seu respeito, e eles tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Olha só, ao dizer essas palavras, Satanás, o que ele tinha em mente? Ele pensou que podia induzir Jesus a valer-se da sua deidade, do seu poder, né? Ao cair do pináculo do templo, ao se lançar de cima a baixo, porque como homem, com certeza, sem dúvida, sofreria danos. Então ele pensou que, primeiro, que Jesus pularia, e segundo, que ele valer-se-ia da sua deidade ao cair do pináculo. É claro que, né, se quisesse, entenda isso, ele poderia até levantar voo. Jesus poderia até levantar voo ali para dar uma demonstração do seu poder para Satanás. Mas não obstante, Jesus veio para vencer o maligno como homem. E ao se encarnar, o Todo-Poderoso, ele limitou o seu próprio poder. E por isso, deu o exemplo de que nós podemos vencer o diabo pela palavra. Diz o texto, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Terceiro ponto, Jesus, ele foi tentado a colocar-se contra Deus Pai. Deus Filho, ele é tentado a se colocar contra Deus Pai. Aí, mais uma vez, sabendo que somente Deus pode ser adorado, o tentador, ele quis colocar o Filho contra o Pai. E ele diz assim, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Né? Ele falou isso apontando para os reinos do mundo. E Jesus, ele poderia simplesmente impor, né? Como Filho de Deus, eu citei isso anteriormente, ele podia impor como Filho de Deus e dizer, prostra-te tu agora. Prostra-te tu agora diante de mim. Aí assim ele estaria obrigando a Satanás a adorá-lo. Por que Jesus não fez isso? Em primeiro lugar, porque a adoração, ela não é coercitiva. A adoração é um ato voluntário. E Satanás, ele já demonstrou desde o início que ele não quer adorar a Cristo. Segundo, repito, o Filho de Deus, ele veio para vencer o tentador como homem. E por isso, aí ele vem com a palavra e responde, vai-te, Satanás. Porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele servirás. Somente a Ele servirás. E aí a gente fecha esse tópico, né, quando fala do Senhor Jesus e a sua tentação, é claro, mostrando como Jesus venceu a tentação. Né? E é uma verdade recorrente nessa aula, é a de que ele venceu a tentação de Satanás como homem por meio de 3 armas. Quais eram essas armas? Primeiro, a oração. Segundo, jejum. Terceiro, palavra de Deus. Lembra? Armas secretas ali, oração e jejum. E a espada, né,
a palavra de Deus. Então a lição decorrente disso, ela é a seguinte: se nós estudarmos a Bíblia em oração, em jejum, se nós lermos a Bíblia em oração, em jejum, nós estaremos protegidos quando nós formos tentados. Mateus capítulo 4, versículos 1 a 11, que é o texto, né? E textos que venham correlatos, nos ensinam que Jesus conhecia as Escrituras, porque ele não citava as passagens de modo isolado, de modo desconexo, não. E também demonstrou que a Bíblia é a nossa fonte máxima de autoridade, através da palavra de Deus é que nós temos autoridade, é a nossa regra de fé, é a nossa regra de prática. Muitos ensinadores, muitos pregadores, pretensamente cristãos, não creem mais na inerrância e na infalibilidade da palavra de Deus. Não deixe de crer nisso. A Bíblia ela continua sendo inerrante, infalível. E Jesus ele não citou filósofos como argumento de autoridade, não. E também não adotou uma postura defensiva quanto à tentação do inimigo. Ele simplesmente respondeu por 3 vezes: está escrito, está escrito, está escrito. Ele citou a palavra de Deus. A palavra de Deus continua sendo inerrante, continua sendo infalível. Esteja unido da palavra de Deus, oração, jejum, a palavra de Deus, consagração diante do Senhor, nós teremos condições de resistir à tentação. Então, nosso Senhor, ele venceu o diabo com a palavra de Deus. E aí nós chegamos já no terceiro tópico dessa lição, e se esse canal, se esse conteúdo tem sido bênção para a sua vida, olha, dê um like nesse vídeo, comente aqui embaixo, não é? O que você está achando de todo o conteúdo, não somente dessa lição, mas de todo o conteúdo apresentado nesse canal. Compartilhe com mais alguém, tá certo? E se inscreva se você não é inscrito, né? Eu estaria errando se eu não te orientasse a fazer isso hoje. Vamos lá, terceiro tópico, resistindo à tentação. Agora aqui, ele vai direcionado para mim, direcionado para você. Até porque, primeiro, nós conceituamos biblicamente o que é a tentação e os aspectos na esfera humana. Aí, no segundo tópico, nós mostramos como o Senhor Jesus lidou com a tentação. Agora aqui é direcionado para mim e para você, não é? É apontar a estratégia para o crente resistir à tentação. Então, nós temos aqui o terceiro tópico, resistindo à tentação. E aí, todos nós somos tentados. Eu disse no início da lição, todo crente é tentado. Todos nós passamos, né, sofremos tentação. Se somos crentes de vida consagrada, prezando a oração com jejum, bem como nós estudamos a palavra de Deus, estamos na escola bíblica dominical, nos cultos de ensino, o tentador, ele não encontrará brechas em nossa vida, a princípio. Não encontrará brechas na nossa vida, a princípio. Entretanto, isso não impedirá de nos tentar. Então você é aluno da escola bíblica dominical, você frequenta os cultos de ensino, você frequenta as reuniões de oração, você está em consagração, você é leitor assíduo da palavra de Deus, não é? Vive em oração, em consagração, em jejum, não é? O tentador não encontrará brechas na nossa vida, a princípio. Mas entenda, isso não nos impedirá de sermos tentados. Jesus estava em consagração no deserto, e mesmo assim Satanás, o astuto inimigo, ele intentou repetitivamente, de várias maneiras e várias vezes, né, tentou demovê-lo da sua posição. Então, que lição que nós aprendemos aqui? Que lição que nós aprendemos aqui? Isso muito bem simples, que mesmo com todos os recursos necessários para vencer Satanás, nós precisamos de ousadia, precisamos de coragem para confrontar Satanás. Aliás, de acordo com o escritor aos Hebreus, capítulo 10, vamos ler esse texto? O escritor aos Hebreus, capítulo 10, vamos lá, abra sua Bíblia comigo aí. O escritor aos Hebreus, capítulo de número 10, versículos 19 e 20. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne. Então nós precisamos, né,
o passo da ousadia é também o último para aquele que deseja experimentar essa comunhão com Deus, uma comunhão mais profunda, e avançar, não é? Avançar na carreira que nos está proposta, né? Capítulo de número 12, do escritor aos Hebreus, nos fala a respeito disso, capítulo de número 12, versículo de número 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo peso e de todo pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então, Hebreus nos fala sobre isso. Então, o passo da ousadia é nós termos mais comunhão, experimentar uma comunhão maior com Deus, mais profunda, a fim de avançarmos na carreira que nos está proposta, capítulo 12, versículo 1. Então, nós precisamos ter coragem para avançar na nossa jornada, não nos conformando com o mundo, conforme Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, sabendo que nada poderá deter a marcha da igreja, nem mesmo a cultura pós-moderna, o relativismo, a cultura anticristã não pode deter a igreja de Deus. Nós estamos caminhando, vamos lá voltar para o tema da lição desse trimestre, nós estamos caminhando, né? A carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, estamos trilhando o caminho da salvação, da santidade, da perseverança para chegar no céu. O céu é o nosso destino, o céu é o nosso destino. Então, caminhemos firmes essa carreira que nos está proposta. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí nós seguimos aqui, subtópico de número 2. Então, primeiro, né, todos nós somos tentados. Né? Segundo, rejeite a tentação. Não dá para falar de tentação, rejeitar, fugir, resistir, sem falar de José, por exemplo. José era um jovem temente a Deus. Mesmo assim, ele precisou resistir à tentação. Viu que nós falamos no texto anterior, no tópico anterior? Nós podemos ser crentes, né, frequentadores da escola bíblica dominical, frequentadores dos cultos de ensino, constante consagração, leitura bíblica, oração, jejum, né, mas não estamos imunes à tentação. José era homem temente a Deus, mesmo assim ele precisou resistir à tentação e fugir dos desejos da mocidade. Os desejos da mocidade tem desejos bons e desejos maus, né? E ele precisou fugir dos desejos da mocidade. Claro que Paulo, quando ele escreve a Timóteo, na segunda epístola, vamos lá, segunda epístola de Timóteo, capítulo 2, versículo número 22, o texto diz assim: fuja das paixões da mocidade, siga a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, de coração puro, invocam ao Senhor. Que Paulo, aqui, ele se refere aos maus desejos. Quando ele diz aqui, as paixões carnais, né? Porque há desejos bons na mocidade. Há desejos bons na mocidade. Então aqui ele está falando dos maus desejos, das paixões carnais. Agora, José, quando nós olhamos para José, ele não fugiu do diabo, ele fugiu da mulher de Potifar. Ela queria se relacionar com ele, lemos isso lá em Gênesis capítulo 39. Em outras palavras, quando nós fugimos do pecado, nós sujeitamos-nos a Deus e resistimos a Satanás. Tiago diz isso no capítulo 4, né? Resistir ao diabo, né? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, não cabe a nós brincarmos com o pecado. Não cabe a nós testarmos a nossa resistência. Não cabe a nós expor-nos à tentação. Tá? Uma das muitas qualidades de Jó era se desviar do mal. Né? Jó capítulo 1, versículo 1 diz isso, né? Que ele se desviava do mal. O que equivale a quê? Equivale a fugir da tentação. A fugir da tentação e a avançar na jornada, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Em terceiro ponto, final, arrependa-se. Arrependa-se. Ao longo dessa lição, nós aprendemos que o crente ele precisa estar preparado para resistir à tentação.
né? O crente precisa estar preparado para resistir à tentação, mas também ele deve efetivamente fugir do pecado. Resistir à tentação, mas também fugir do pecado. Como nós somos seres humanos frágeis, existe a possibilidade de nós fracassarmos na nossa caminhada. O que fazer então, caso nós caiamos em tentação? O que fazer quando nós caímos em tentação? O apóstolo João, ele trata disso ao dizer o seguinte: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se pecardes, se alguém pecar, nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, a única solução é recorrer ao nosso advogado, Paracletos, né? Aquele que está ao lado, confessando os nossos pecados de modo contrito e deixando o erro, como nós estudamos na lição anterior, né? Provérbios capítulo 28, né? Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Então, confessando os nossos pecados de modo contrito e deixando o erro, nós alcançamos do Senhor, nosso Deus, a misericórdia, perdão. Então, nós somos, conforme diz aqui a sinopse do texto, somos encorajados a assumir a postura de Cristo e a não se conformar com este mundo. E aí a conclusão, semelhante ao Senhor, que foi tentado em tudo, mas não pecou, podemos seguir o caminho de não sermos seduzidos pela tentação. Assim, podemos desfrutar mais de uma vida em santidade, de santidade e comunhão com Deus. Por isso, ao oferecermos resistência à tentação ao longo da jornada, lograremos êxito e receberemos a coroa da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, aqui nós finalizamos essa lição de hoje, resistindo à tentação no caminho. E retornaremos no próximo domingo, a lição de número 10, devolvendo uma consciência de santidade. Nós estamos caminhando, olha só, as próximas lições, a realidade bíblica do inferno, a bendita esperança, a marca do cristão, e vamos terminar lá na lição de número 13, né? A cidade celestial, o nosso destino final. E hoje à noite, logo mais, às 18h30, quero te fazer um convite especial. 18h30, aqui no nosso Templo Sede e também em todas as nossas congregações. Templo Sede aqui na rua 11A, número 242, Vila Alemã. E você pode também conhecer uma das nossas congregações espalhadas pelo campo, acessando adrioclaro.com.br, tem lá um endereço pertinho de você. 18h30, culto da família. Venha celebrar conosco, receber a bênção do Senhor, ouvir a boa palavra de Deus e adorar aquele que vive e reina para sempre, o dono da igreja, Jesus. Eu quero orar por você. Senhor Deus e Pai, nós te adoramos por essa oportunidade, privilégio, de uma vez mais estarmos em Tua presença e compartilhar a Tua palavra. Ajuda-nos, ó Pai, a continuarmos firmes, resistindo, ó Senhor Deus, os ardis de Satanás e glorificando o Teu nome na nossa vida, nos nossos atos, nas palavras, ó Senhor Deus, ó bendito Deus, nós clamamos ao Senhor. Continua abençoando, Pai, a vida do nosso presidente, pastor Cisaque Valadares e toda a sua família. Pai bendito, que todo o campo continue, Senhor Deus, de forma, ó Senhor Deus, abundante, crescendo, prosperando em toda esta cidade, em todo este campo de trabalho. Pai bendito, nós te glorificamos e te agradecemos em nome de Jesus. Deus te abençoe em nome do Senhor.